Fala galera, hoje nós vamos aí dar continuidade no conteúdo e hoje nós vamos iniciar o conteúdo de trigonometria, beleza? Vou definir para vocês aí o seno, cosseno e tangente, depois nós vamos ver aí, né, as funções inversas, o inverso e a inversa do seno, cosseno e tangente, aí depois nós vamos pro esboço do gráfico dessas funções, beleza? Então primeiro eu vou definir para vocês, né, aquelas relações, né, métricas no triângulo retângulo, beleza? Que é a definição do seno, cosseno e tangente, tranquilo? Então, ó, antes disso, né, deixa eu só passar para vocês o que seria, né, um ângulo, o que seria um grau, beleza? Só para vocês terem mais noção, beleza? Então, ó, então nós vamos ver trigonometria, beleza? Então, ó, para isso eu vou definir primeiro o que seria, né, um ângulo, beleza? Então, ó, o que seria um ângulo, né? É a região compreendida entre duas semirretas de mesma origem, certo? O que significa isso, né? Considere aqui um ponto de origem, ó, um ponto O, e essa semirreta aqui, beleza? Por exemplo, OA e OB, beleza? Essas duas semirretas. Então é a região compreendida, ó, entre as duas semirretas de mesma origem. Então isso aqui eu defino como ângulo, beleza? Então aqui um ângulo alfa, tranquilo? Então, mais uma vez, ó, região compreendida entre duas semirretas de mesma origem, tranquilo? Então isso aqui é a definição de ângulo. A gente pode ter, ó, vou considerar aqui, ó, a gente pode ter, né, o ângulo, né? Se esse ângulo aqui, né, for menor que 90, a gente vai chamar de ângulo agudo, ó. Então aqui A e aqui B, se esse alfa, né, e aqui ó, se alfa for menor que 90 graus, beleza? Nós vamos chamar esse ângulo aqui de agudo. Então, beleza? Então esse é um ângulo agudo, beleza? Se esse ângulo, né, for exatamente 90 graus, ó, você pegar aí, aqui A, B e aqui ó, beleza? E aqui ó, se for exatamente 90, né, então aqui ó, alfa é igual a 90, então nós vamos chamar esse ângulo aqui de reto, beleza? E também, ó, se a gente tiver, né, um ângulo, né, maior do que 90, considere um ângulo qualquer maior do que 90, ó, aqui B, aqui O e aqui A. Então esse ângulo aqui, ó, vou falar agora um ângulo beta, por exemplo, né? Beta aqui e beta maior do que 90. Então eu vou chamar beta de obtuso, beleza? Beta é maior do que 90, beleza? Então significa que esse ângulo aqui eu vou chamar ele de obtuso, beleza? Então eu chamo esse ângulo de obtuso, beleza? E se, né? Se você tiver aí, ó. Se você tiver aí, né? Esse ângulo exatamente, né? 2 vezes 90, né? Que é o ângulo de 180, ó. Então aqui, ó. Aqui o ângulo beta, ó. Aqui tá B. E aqui tá A. E aqui tá O. Então isso aqui, se for exatamente 180, então se beta foi exatamente 180, nós vamos chamar esse ângulo de raso, beleza? Então, ó, esse aqui vai ser o ângulo raso. Então esse aqui vai ser o ângulo raso, beleza? Então, ó, tranquilo? Então esse aqui é meu ângulo raso, tranquilo? Então, ó, quando for menor que 90, agudo. Quando for exatamente 90, reto. Quando for maior que 90, né, é obtuso, beleza? E quando for exatamente 180, você vai chamar de raso, tranquilo? Aí depois disso, ó, depois disso aqui, eu vou definir, né, o que a gente vai chamar de a unidade de medida para grau, né, para ângulo, né? A unidade de medida para ângulo, ou seja, como que nós vamos ver, como que nós vamos escrever esse ângulo, né? É o que a gente vai chamar de grau, né? O que seria esse grau? É 1/360 de qualquer circunferência, né? De uma circunferência. Beleza? Então isso seria o grau pra gente. Tranquilo? Então
Então, mais uma vez falando, né? O que seria esse grau, né? Seria exatamente 1/360 de qualquer circunferência, tranquilo? Depois disso, ó, eu vou definir aqui para vocês, né? Vou falar o que seria, né? A questão da classificação dos triângulos quanto aos seus lados, beleza? Então, ó, os triângulos quanto aos seus lados, ó. Depois eu vou falar dos triângulos quanto aos ângulos, tranquilo? Então a gente vai ter, por exemplo, quanto aos seus lados, se você tiver um triângulo com todos os lados iguais, certo? Todos os lados iguais e, consequentemente, ó, todos os ângulos vão ser iguais, ok? Eu coloquei 60, 60, por quê, né? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo plano é 180 graus, beleza? Tem que deixar isso claro, né? Porque é um triângulo plano. Se eu tiver um triângulo, por exemplo, em 3D, aí já não é 180, pode ser maior que 180, pode ser menor que 180. Por exemplo, estou falando isso aqui, né? Um triângulo plano seria isso aqui, né? Segmentos de reta, certo? Que você conhece aí, né? Digamos, por reto, beleza? O que seria isso aqui? Por exemplo, você pode ter um triângulo assim, ó. Beleza? E a soma dos ângulos internos dele não é 180. Do mesmo jeito, você pode ter um triângulo assim, ó. Beleza? Porque na definição matemática, né, um triângulo é qualquer figura de 3 lados. Beleza? Então, qualquer figura aí que tiver 3 lados, né? Se a figura for fechada, qualquer figura que tiver 3 lados, pronto. Aí a gente vai definir como sendo um triângulo. Beleza? Então, ó, aqui a soma dos ângulos internos é 180. A soma dos ângulos internos é menor que 180 e a soma dos ângulos internos é maior que 180, beleza? Só para vocês terem esse conhecimento aí, tranquilo? Então, ó, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo plano é 180 graus. Então, por isso que aqui dentro tem que dar 180, beleza? Então, ó, como os lados são todos iguais e eu estou na classificação dos triângulos quanto a seus lados, ó, então esse triângulo aqui eu vou chamar de equilátero. Beleza? Então isso aqui a gente chama de triângulo equilátero. Todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais, claro. Beleza? Aí depois, ó, eu vou ter esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, que esse aqui eu vou chamar de isósceles. Por quê, ó? Ele vai ter, né, 2 lados iguais, certo? Então se você tem 2 lados iguais, ó, 2 lados iguais, e consequentemente, ó, se você tem 2 lados iguais para um triângulo, consequentemente os ângulos da base, esses ângulos da base aqui, consequentemente vão ser iguais, ok? Então aqui um ângulo beta, por exemplo. Não sei quanto que é, eu não posso falar quanto que é, justamente porque eu não sei quanto que vale esses dois. O que eu posso falar é que esses 2 ângulos da base aqui são iguais. Então esse triângulo aqui eu vou chamar de isósceles. Beleza? Então esse aqui é o triângulo isósceles. Ou seja, quanto aos seus lados. Se tiver 2 lados iguais, então eu chamo de isósceles. Beleza? Aí tem o outro, ó, que os lados são todos diferentes, ó. Aqui A, B e C, certo? E os ângulos internos, ó, também são todos diferentes. Alfa, beta e gama. Beleza? Então, ó, eu vou ter, ó, esse triângulo aqui com lados diferentes, ó. Com lados diferentes, então esse triângulo aqui eu vou chamar de escaleno. Tranquilo? Então, ó, a classificação dos triângulos quanto aos seus lados. Se todos os lados forem iguais, você vai chamar de equilátero. Se 2 lados apenas forem iguais, certo? Eu vou chamar de isósceles. E se os 3 lados forem diferentes, eu vou chamar de escaleno. Beleza? Aí, ó, só uma curiosidade. Pode acontecer, né? Pode acontecer de você ter, né? Lembra que eu falei antes do ângulo reto, né? Então, se você tiver um triângulo, né, com um ângulo reto, né, certo? E os outros dois, né, forem iguais, ou seja, 45, então você pode ter, né, um triângulo retângulo, certo? Isósceles ainda. Beleza? Aí agora, só para ficar melhor, eu vou a classificações quanto aos seus ângulos. Beleza? Então, ó, falei quanto aos lados, ok?
quanto aos lados, né? A classificação quanto aos lados. E depois eu vou falar da classificação quanto aos ângulos. Se todos os ângulos, né? Se você tiver um triângulo com um ângulo maior do que 90, você vai chamar esse triângulo de acutângulo, né? Nós vamos olhar lá a questão do acutângulo, não, obtusângulo, né? Então você vai ter, se todos os ângulos, né, forem menores que 90, então você vai ter um triângulo chamado de acutângulo. Se tiver um ângulo maior que 90, você vai chamar esse triângulo de obtusângulo. E se for um triângulo, né, com um ângulo reto, você vai chamar de retângulo, beleza? O triângulo retângulo. Tranquilo? Então, ó. Então vamos à classificação quanto aos seus ângulos, beleza? Então aqui do triângulo quanto aos ângulos, ó. Então, ó, o primeiro, né? Se você tiver aí, né, um triângulo, beleza? Com um ângulo reto, ó. Com um ângulo reto, aqui alfa e aqui beta. Esse triângulo, ó, aqui A, B e C, beleza? Então, ó, esse triângulo aqui, ó, vou chamar de retângulo. Por quê? Triângulo retângulo? Porque possui um ângulo reto. Então, um ângulo reto. E reto a gente já viu que é um ângulo de 90 graus, beleza? Depois, ó, quando você tiver um triângulo, né, com os ângulos, né, alfa, beta e gama. Aqui A, B e C. Se todos esses ângulos forem menores que 90, ó, então alfa menor que 90, beta menor que 90 e gama menor que 90. Então você vai ter, ó, esse triângulo aqui, ele vai ser chamado de acutângulo. Beleza? Então você vai ter esse triângulo. E se você tiver um triângulo, ó, certo? Com um ângulo aqui, né, alfa, com alfa maior do que 90, e esses outros aqui consequentemente vão ser menores que 90, né? Consequentemente vão ser menores que 90, então beta é menor que 90 e gama menor que 90. Então você vai chamar esse triângulo de obtusângulo, beleza? Um triângulo obtusângulo, beleza? Então você tem aqui, ó, a classificação quanto aos seus ângulos, tranquilo? Então, ó, aí agora eu posso ir, né? Eu posso ir para umas definições que a gente vai precisar bastante, que é a definição de mediana, certo? Bissetriz e altura, ok? Então, ó, vou pegar aqui, né, definir a mediana de um triângulo, a altura de um triângulo, ok? Então, ó, vamos para a definição, né? Para que eu vou fazer isso, né? Para definir o que é essa mediana, o que é essa altura e o que é essa bissetriz. É justamente para eu depois definir, né? Para eu encontrar os ângulos de 30, 45 e 60, né? De seno, cosseno e tangente, beleza? Então, ó, só vou deixar para vocês aqui, né? O que seria isso, ó. Então, o que é mediana, né? Então, o que seria a mediana, por exemplo, em um triângulo, beleza? Então, considere aqui um triângulo, ó. Triângulo ABC, beleza? E o que vai ser a mediana? A mediana é um segmento de reta, beleza? Que vai ligar o ponto médio de um lado ao vértice oposto. Então, ó, o ponto médio aqui, M aqui, tá vendo? O ponto médio de BC é M. Ponto médio é que vai dividir, né, o segmento em duas partes iguais, beleza? Esse é o ponto médio. Então, o ponto médio, ó, vai fazer o quê, né? A mediana vai ligar o ponto médio ao vértice oposto. Então essa aqui é a sua mediana. Beleza? Tranquilo? Então, ó, a sua mediana. Aqui tá parecendo que é 90 graus, mas não é 90 graus não, tá? Isso aqui não tem 90 não. Beleza? Só pra não te enganar aí, ó. Aqui é a mediana, certo? Então, ó,
só para não te enganar, a mediana passaria aqui, tá vendo? Só para deixar mais claro para você. Beleza? Então, ó, mediana é um segmento de reta. Beleza? Aí depois, ó, eu vou para minha bissetriz. Beleza? O que seria essa bissetriz, ó? Então, em um triângulo, né? Triângulo qualquer, ABC. Então, o que a bissetriz faz, ó? Ela divide o ângulo, né? Alfa em duas partes iguais. Ela só faz isso. Ela divide o ângulo em duas partes iguais. Beleza? Então, não importa onde que vai tocar aqui. É uma reta que vai dividir o ângulo em duas partes iguais. Então, esse aqui vai passar a ser alfa sobre 2. Alfa sobre 2. E esse aqui vai passar a ser alfa sobre 2 também, ó. Porque eu dividi o ângulo em duas partes iguais. Beleza? E depois, ó, eu vou para a minha altura. A minha altura. Beleza? Então, ó, minha altura tá aqui. Tranquilo? Então, o que seria a minha altura, né? Então, considere aqui esse triângulo. A, B e C. É o segmento de reta. Beleza? Segmento de reta também. Que vai fazer o quê, ó? Vai ligar, né? Não necessariamente, pode ser que ligue, né, o vértice oposto, ou seja, basta pegar, né, um segmento de reta que seja perpendicular à minha base, ou seja, formar 90 graus com a minha base, beleza? E ir até o vértice oposto, beleza? Então, ó, aqui, ó, isso aqui seria a minha altura H, ou seja, é um segmento de reta, certo? Perpendicular à base, certo? Que vai até o vértice oposto. Beleza? Então isso aqui seria a minha altura. Pode acontecer, ó, de você ter um triângulo assim. Você tem aqui, né, um triângulo assim, ó. E como que eu encontraria a altura desse triângulo, ó? Ele tem que ser perpendicular à base, ó. Aqui B e aqui C. Como que você faria? Você faria o prolongamento aqui e pegaria, ó, perpendicular à sua base, ó. Então aqui estaria a altura do triângulo, tá vendo? A altura está externa ao triângulo, beleza? A altura pode estar interna ao triângulo ou externa ao triângulo. Eu só estou definindo como a altura do triângulo, beleza? Em relação à minha base BC. Tranquilo? Então, ó, só para vocês terem noção, né? Mediana é o segmento de reta que liga o quê? O ponto médio do segmento, né? Até o vértice oposto. Né? Bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Altura, né? Altura é um segmento de reta perpendicular à base e vai até o vértice oposto. Beleza? Então, ó, se eu traçar todas as medianas de um triângulo, eu vou encontrar o que a gente chama de ponto G. Beleza? Que é o chamado de baricentro. Beleza? Se eu traçar todas as bissetrizes, ok? Eu vou ter o que a gente chama de incentro. Beleza? Depois você vai ver aí, né? O que seria esse incentro. E se eu traçar todas as minhas alturas, certo? O encontro dessas alturas, eu vou chamar de ortocentro. Beleza? Então, ó, deu pra gente ter uma noção, aí agora eu posso ir, beleza? Para as relações métricas no triângulo retângulo. Tranquilo? Então, ó. Então agora, ó, considere aqui um triângulo, ó. Um triângulo retângulo ABC, beleza? Considere aqui um triângulo ABC de lados, ó, A, B e Czinho, tranquilo? Aqui é C grande, aqui Czinho. Antes de eu ir para as relações métricas, né, eu vou lembrar vocês aí, né, do Teorema de Pitágoras, né, que a gente não sabe se é de Pitágoras, se Pitágoras existiu mesmo, mas só pelos estudos aí a gente tem noção, pelo menos, da nossa aplicação para ele. Beleza? Que fala assim, ó, que se você tem um triângulo retângulo, né, qualquer triângulo retângulo, né, esse aqui, lado maior do triângulo, a gente vai chamar de hipotenusa. Então, ó, hipotenusa. E esses outros dois, catetos. E aqui, catetos. Beleza? Então, ó, hipotenusa, cateto e cateto. Beleza? Aí, o Teorema de Pitágoras fala assim, ó, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos outros dois, né, quadrados, ó. Então, ó,
A ao quadrado é igual, né? B quadrado mais C ao quadrado. Então, todo triângulo retângulo tem que obedecer essa lei aqui, beleza? Então, ó, dá um exemplo para vocês aí, rapidão, ó. Pega aqui um triângulo, ó, aqui 6, aqui 8. Quanto que seria aqui? Então, ó, x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, beleza? Então, x ao quadrado é igual a 64 mais 36, x ao quadrado é igual a 100, então x tem que ser igual a 10. Ou seja, então esse lado aqui é igual a 10. Beleza? Então, só uma aplicação simples aí para vocês, né? Do que seria o Teorema de Pitágoras. Beleza? Então, ó, considere um triângulo retângulo. Então, vou colocar para vocês aqui, ó, esse triângulo aqui. Esse triângulo, ele é retângulo. Beleza? Por que retângulo, né? Porque possui um ângulo reto. Beleza? Então, ó, considere aqui, ó, esse ângulo alfa. Beleza? Então, ó, o que eu vou fazer para esse ângulo alfa? Ó? Eu vou definir, né, um ente que a gente vai chamar de seno. Ó. Então, seno de alfa é definido, é a razão entre o cateto oposto ao ângulo alfa, oposto a alfa, dividido pela hipotenusa. Então, seria, ó, B sobre A. Beleza? Essa é a definição do seno. Tranquilo? E vou definir também, ó, o que a gente vai chamar de cosseno de alfa, ó, é cateto adjacente a alfa, então seria C dividido pela hipotenusa. Beleza? Então isso eu defino como sendo o cosseno. E a tangente de alfa, eu defino como sendo o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, B sobre A, B sobre C, né? B sobre C. Então, ó, só para você gravar aí, ó. Só para você gravar. O que é seno? É cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo é B sobre A, porque é minha hipotenusa. Depois, ó, o que eu vou definir como sendo o cosseno? É cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ok? Cateto adjacente a alfa é C, dividido pela hipotenusa, que é A. E a tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é B sobre C, né? B sobre C. Ok? Então aqui, ó, eu defino para vocês, ó, o que é o seno. O que é seno para vocês? Está vendo que é uma razão? Ó? E essa razão aqui me dá um número. Então quando alguém perguntar para vocês o que é seno, então você vai falar, é um número. Beleza? Então, ó, o seno a gente só consegue encontrar de ângulo, tá vendo? Então, seno de um ângulo aí, seno de 90, de 30, 45, 60, 50, 70, 65, beleza? Então, ó, o que seria isso, né? Então, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, é um número. Então, o seno é um número. Tranquilo? Então, quando alguém perguntar para vocês o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente, são números. Beleza? Então, ó, definir para vocês essas relações, né, métricas no triângulo, ou seja, o que é o seno, o que é um cosseno e o que é uma tangente. Tranquilo? Então, ó, se você observar, ó, se você observar aqui ainda, ó, só passar para vocês, ó. Se você observar, ó, se você pegar o seno, ó, pega o seno aqui, né, o seno de alfa, certo? E divide pelo cosseno, só para vocês verem aí, né? Só uma curiosidade, ó. E divide pelo cosseno de alfa. O que seria o seno? Ó, nós encontramos seno, é cateto oposto, que é B sobre A, dividido, né? Que é B sobre A, dividido pelo cosseno, ó. Então, o que é o cosseno? É C sobre A. Beleza? E a gente tem isso aqui, ó. Uma divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí aqui eu posso cancelar, tá vendo? Aí me sobrou, ó, B sobre C. Só que B sobre C é justamente a minha tangente. Ou seja, eu encontrei como sendo a tangente de alfa. Então o seno de alfa sobre o cosseno de alfa é justamente a tangente de alfa. Então essa aqui é uma outra relação que a gente chega também, ó. Baseado nessa definição, a gente chega nessa outra relação.
Então você pode escrever, se você quiser, toda vez que você for escrever, você pode escrever tangente como sendo seno sobre cosseno. Beleza? Então, essa aqui tá a definição para vocês do que é o seno, do que é o cosseno de um ângulo. Tranquilo? Aí, no nosso próximo vídeo, a gente vai fazer uma aplicação disso. Tranquilo? Beleza? Então, até o próximo vídeo.